Nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por isso, pelo Teu tamanho, cuidado e amor, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que a nossa adoração flua aqui como um rio de águas vivas, Pai. Que nós possamos perceber a Tua presença, que nós possamos perceber a manifestação do Teu poder, Senhor. Que seja visível a Tua graça sobre nós, Pai. Mas que isso venha a transbordar, Pai. Inundar estas ruas, inundar este bairro, Senhor. Inundar cada casa que está ao redor deste lugar, Senhor. Aqui nós levantamos altares de adoração, Senhor, a Ti em nossos corações. Somos altares a Ti, Senhor, dedicados aqui, Pai. E nós somos o sacrifício vivo, Senhor. Que suba incenso às Tuas narinas, Pai. E que o cheiro da Tua presença entre nas casas e nos lares, Pai, que estão aqui ao redor, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe. Que o Senhor é Deus onisciente e onipresente, Pai. E o Senhor tem este poder e esta capacidade que nós não temos de entrar em muitas casas neste momento, Pai. Então entra nesses lugares, Pai. Leva a adoração que nós estamos entregando a Ti aqui. Leva aos ouvidos dos Teus filhos, Pai. Para que eles possam ouvir o Teu nome, Senhor. E saber que há um Deus sobre esta terra. Que há um Deus que tem todo o poder e toda a glória em Suas mãos, Senhor. Nós exaltamos a Ti, Senhor. Tudo que nós temos a Ti é exaltação, é glória, é louvor, Senhor. Porque nós não somos nada, Senhor. E nós não podemos fazer nada senão aquilo que o Senhor nos fez para ser e criou a gente para ser, Pai. Verdadeiros adoradores, Senhor. Levante as Suas mãos aos céus. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Todo o nosso aleluia, Jesus. Todo o nosso respirar a Ti, Deus. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a Tua não. Diz assim: então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é honra. Coração cantando aleluia, aleluia. Diga assim: esforça-te a uma canção, me render aqui em adoração, em resposta a Ti, em resposta a Ti, a uma canção, a uma canção, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é uma aleluia, aleluia. Eu sei que é simples o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Tudo que tem é o aleluia, aleluia.
coração, Senhor. Diga, em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. De todo o coração cante a Ele. Diga, em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei, Nesses pulmões. vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Por tudo que tem é o aleluia, aleluia. Sei que é simples ver, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Só vocês digam. Eu vou levantar as minhas mãos e louvar. Diga a Ele, diga. Pois tudo o que tem é o aleluia, aleluia. Eu sei que é simples no rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Nos faz entender isso, Jesus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar
tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Quem sou eu longe de ti? Quem sou eu sem o lugar da tua presença? Quem sou eu? Quem sou eu? Diga a ele: se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga isso a ele, digno. Sobre o trono
pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão. Ele restaurou a minha comunhão. Ele é digno, digno é o Senhor. Sobre o trono está, soberano Cristo.
aplauda o nome dele, glorifica ele. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Santo é o nome do nosso Deus. Ele nos ama. Ele nos abraça. Esse Deus é o nosso Pai. Aleluia. Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errar? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, que meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando eu sou caindo e me abraça, quando eu estou chorando, segura as minhas mãos, me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, e como a flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração e alma soluça, mas quando eu percebo o contato de teus olhos com os meus. Pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando eu sou caindo e me abraça, enquanto eu choro em meu coração, me leva pra perto das chamas de amor que ardem em meu coração e não se podem conter, como a flecha
eu quero voltar, mas longe de ti. Não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, mas longe de braços abertos em nenhum. Mas diga a ele, me leva pra casa. Quero voltar, mas longe de ti. Não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos. Pra casa, eu quero voltar, longe de ti. É meu lugar, nessa pra te encontrar, de braços abertos. Receber o nosso irmão Neto, que vai dar a palavra nesta noite. Uma palavra que vai vir diretamente dos céus, em nome de Jesus, da parte de Deus, do Espírito Santo, daquilo que Ele tem para falar com cada um de nós nesta noite. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ixi, tá o tom. Aleluia. Glória a Deus. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ixi, o povo tá desanimado. Vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Fala que o irmão que está do seu lado aí, irmão. Acorda aí, meu irmão. Acorda esse povo. Glória a Deus. Irmãos, confessar para vocês que tanto eu quanto Lari, a gente veio orando ao Senhor durante a semana, né, para que o Senhor nos desse um nome. Para que o Senhor nos desse um nome para poder pregar a palavra, para poder trazer, para poder ter, né, uma outra pessoa para poder trazer a palavra aqui para a gente. Porém, durante toda a semana, o Senhor vinha ministrando algo ao meu coração.
E eu não tinha percebido, não estava percebendo. Poxa, Senhor, quem é para pregar? Quem é, meu Deus? Quem é? Me dá um nome, Senhor, nome. Aí eu falei com algumas pessoas também e tal. E nada. E aí, numa conversa totalmente despretensiosa e aleatória, a gente estava conversando e de repente ela tocou num assunto que me fisgou assim de uma maneira muito, muito profunda. Tanto que eu passei os outros dias da semana pensando naquilo. Caramba. E eu não estava percebendo, mas durante a semana toda eu estava sendo ministrado por Deus a respeito do que vamos conversar aqui hoje. Eu creio que vai falar com a maioria de nós, se não com todos, sabe? Antes de eu dar início, quantos aqui estavam presentes na última pregação de Isaías aqui na igreja? Quantos aqui estavam? Todo mundo estava aqui presente? 1, 2, 3, 4. Para quem não estava, né, naquela pregação específica, Isaías trouxe um ponto muito importante a respeito da nossa fé, né, que é a fé não naquilo que Deus pode fazer por nós, mas a fé em quem Ele é, uma fé mais madura, sabe? Aquela fé que permanece confiando no Senhor e permanece em Deus mesmo diante de uma tempestade, que foi a passagem que Ele trouxe no dia em questão. Está todo mundo me ouvindo bem? E por que eu estou trazendo essa pregação à memória? Porque em muitos momentos da nossa caminhada cristã, nós vamos passar por situações e fases, né, que vão nos levar a um limite, vão nos levar a duvidar, inclusive, se Deus realmente está conosco nesse barco. Se Ele está dormindo durante a tempestade, se Ele está indiferente ao que a gente está vivendo. Porque são questionamentos que, por mais que a gente muitas vezes não externalize, eu externalizo, tá? Eu acho que a gente tem que ser sincero com o Senhor. Por mais que às vezes a gente não externalize, a gente pensa assim: cara, eu acho que Deus esqueceu de mim, velho. Eu acho que Deus não está vendo isso aqui, não é possível. Sabe? Quem aqui já se sentiu assim em algum momento? Não é possível que foi só eu. Glória a Deus. Meus irmãos, e eu estou trazendo todo esse contexto para poder a gente se aprofundar no que a gente vai falar hoje, tá bom? Se possível, peguem suas Bíblias e abram no livro de Êxodo, no capítulo 32. É uma passagem muito conhecida. Já vou pedir para vocês sentarem, tá bom? Eu só quero ler essa passagem com vocês antes de se sentar, tá bom? Vamos lá, Êxodo, capítulo 32, ok? Vamos ler aqui do versículo 1, tá? Até o versículo 10, tá bom? Êxodo 32, versículo 1 ao 10. Eu vou ler a Nova Almeida atualizada, tá? A NAA. Talvez sua versão esteja um pouquinho diferente. Então vamos lá, todo mundo achou? Amém. Na minha Bíblia diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: ora, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 2. E Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das suas orelhas, de suas mulheres e filhos e filhas, e tragam-as para mim. E o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos de todos eles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas.
E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: desça, pois o seu povo, o povo que tiraste do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de ouro e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e este que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Até aqui. Querido Deus e amado Pai, essa é a porção da Tua palavra, Senhor. A porção que nos dará início à conversa de hoje. Nós oramos ao Senhor, Pai, que continue, na verdade, conduzindo esse culto, conduzindo essa reunião, conduzindo essa conversa, sabe? Para que todos nós possamos aprender de Ti cada dia mais, para que nós todos possamos entender o que o Senhor está querendo nos dizer durante esse tempo, para que nós estejamos na posição correta diante da Tua presença, Senhor. Que a Tua presença seja sempre, Pai, o nosso maior tesouro. E é isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos, eu sei que vocês já estão cansados. Aleluia. Ô glória. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse livro, o livro de Êxodo, ele conta algumas histórias que eu sempre acabo voltando, porque eu gosto muito desse livro, né? E ele é um livro muito interessante, porque se você já leu a Bíblia, pelo menos o Pentateuco, você percebe a semelhança entre o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio, né? E a gente fica se perguntando, mas por que é parecido assim e tal? É porque o livro de Êxodo ele é empírico, ele foi escrito pelas pessoas que vivenciaram aquele momento, por Moisés, né? Vivenciado aquele momento. Deuteronômio é basicamente Moisés sentado na beira do Rio Jordão e contando à próxima geração o que aconteceu lá atrás, sabe? Perdão. Então é um livro muito interessante por conta disso. Mas aqui o nosso herói, nosso guerreiro, nosso grande Moisés, ele é chamado por Deus para subir ao monte, pois Deus iria falar a ele a respeito da lei, a respeito daquilo que seria o norte, né, espiritual e comportamental e jurídico do povo de Israel. Amém? Qual que é o problema aqui? A gente está falando de um povo que é recém-saído do Egito, que ainda possui alguns vícios, possui ainda alguns comportamentos, possui ainda uma mentalidade de quem ainda está no Egito. Porque você tem uma mudança de mentalidade, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo fácil de se fazer, sabe? E esse povo que, quando estava no Egito, né, esteve ali inserido em meio a tantos outros deuses e tantas outras referências politeístas, era de se esperar que uma vez que você perde o seu representante, que naquela época era Moisés, era um representante de Deus na terra, ele não era Deus, pelo amor de Deus, tá? Ele era um representante do Senhor na terra, uma boca de Deus na terra. No momento em que Moisés se ausenta, aquele povo que não estava acostumado com isso, procura por algo que preencha essa falta. Está todo mundo me entendendo até aqui? Amém. E nesse momento, o povo procura por algo que preencha essa ausência de Moisés. Porque na cabeça do povo, se Moisés estava ausente, significava também que Deus também estava ausente. Na cabeça do povo, uma vez que não havia um Moisés para falar com clareza aquilo que Deus queria dizer, significava que Deus não estava mais nem aí para eles. E hoje a gente vai falar sobre 3 pontos a respeito da presença de Deus, a respeito do silêncio de Deus e a respeito da nossa reação a isso. Amém? E o tema da pregação de hoje é uma pergunta. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, olhe no fundo do olho dele, com olho de profeta, com voz de profeta, e pergunte: meu irmão, Deus ainda está presente?
Meu irmão, a pergunta é forte. Mas precisamos fazer as perguntas difíceis também, não é verdade? Glória a Deus. E beleza. Uma vez que a gente tem esse contexto onde a gente está se sentindo, onde o povo está se sentindo distante do Senhor, onde o povo está sentindo que Deus virou o rosto, né? Qual que é o primeiro ponto que a gente precisa compreender aqui? A primeira coisa, meus irmãos, é que é um povo que viveu durante todo esse tempo no deserto, caminhando com Deus e testemunhando do cuidado dele. Testemunhando de tudo aquilo que Deus fez por esse povo, sabe? É um povo que, para você ter uma ideia, as suas sandálias sequer se desgastavam. Meu amigo, eu tenho uma sandália que não tem 2 anos, já está indo pro lixo, né? E esse é só um dos milagres que Deus fazia por esse povo, e eram milagres diários. Gente, o pão caía do céu, a carne caía do céu, sabe? Era uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, para poder protegê-los, para poder guardá-los, esse tempo todo, até aquele momento. Deus não parava de fazer coisas para aquele povo, como demonstração de cuidado para com o seu povo. Mas ainda assim, esse povo não se sentia satisfeito. E quantas vezes na nossa vida a gente também não age dessa maneira? Quantas vezes, mesmo diante de tudo que a gente já viveu com Deus, diante de todas as experiências que nós tivemos com Ele, diante de tudo que Ele já nos falou no secreto ou nos cultos, a gente ainda continua duvidando, a gente ainda continua receoso, a gente ainda continua cedendo ao medo, à dúvida. E eu não estou aqui para condenar ninguém, né? Nós somos seres humanos, a gente não sabe de todas as coisas. A gente entra em desespero, a gente fica, meu Deus, e agora? O que é que vai ser? É ou não é verdade? Mas uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que o cuidado de Deus, muitas vezes, ele também é silencioso. Muitas vezes você sai de casa, passa o dia todo na rua e você volta bem, volta inteiro. Muitas vezes volta com comida para pôr no prato. Quem que você acha que cuidou de você durante todo esse trajeto? Você acha que é coincidência? Você saiu da sua casa e veio até aqui hoje, chegou em paz, chegou em segurança. Você acha que é coincidência? É cuidado. Deus cuida da gente todos os dias, assim como Ele fez com aquele povo. O problema é que a gente está tão viciado em coisas extraordinárias, espetaculares, que quando elas não acontecem, a gente começa a pensar que Deus parou de agir. Meu irmão, isso não é a verdade. Deus continua agindo no nosso meio, Deus continua agindo nas nossas vidas, Deus continua cuidando de nós. E em alguns casos, em alguns momentos, Ele vai te dar algumas dicas que Ele está cuidando de você. Você quer ver? Durante a semana, né, que eu falei com vocês que eu estava sendo ministrado pelo Senhor em relação a isso, eu tive um livramento imenso no meu trabalho. Para quem não sabe, onde eu trabalho tem muitos caminhões, né, tem um estacionamento de caminhões, um pátio de muitos caminhões que a gente faz revisão e tudo mais. E num determinado dia, no final do expediente, estávamos eu e mais 3 pessoas só, e tinha um caminhão estacionado, que o estacionamento desse caminhão, ele é em frente a um banheiro pequeno assim, masculino. E eu fui, no final do expediente, eu fui ao banheiro, utilizei o banheiro, e eu saio, e uns 2, 3 minutos depois a gente ouve um estrondo. Pá! Algo fez um barulho muito alto, e a gente foi investigar, falando, meu Deus do céu, será que caiu alguma coisa? O que será que houve? Irmãos, basicamente o que tinha acontecido é que aquele caminhão, a pessoa que tinha consertado aquele caminhão, tinha esquecido de puxar o freio, de puxar a trava do caminhão, e aquele caminhão deslizou e bateu contra aquele banheirinho. O banheirinho foi destroçado completamente, porque são 22 toneladas contra uma casinha pequenininha. Não teve outra. O banheiro ficou assim. O banheiro que era assim, ficou assim. E eu estava lá dentro há 3 minutos atrás.
Na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei arrepiado. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Não sei o quê. E aí viram que não tinha puxado o freio e tal. Só que aí eu fiquei perguntando, poxa, como assim? Se não tinham puxado o freio, o caminhão já deveria ter descido. Alguma coisa segurou aquele caminhão, meus irmãos. Alguma coisa segurou aquilo. E na hora que aconteceu aquilo, ficou muito claro para mim, sabe? Foi uma voz dentro de mim muito forte. Eu ainda estou aqui. Eu ainda cuido de você. Eu ainda protejo a sua vida. E esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem um livro de Oséias, só para a gente dar uma olhada nisso. Porque, meus irmãos, muitas vezes esse cuidado de Deus, ele é tão constante, sabe? Que a gente se acostuma e começa a viver no automático, sabe? É muito fácil a gente se acostumar com isso. Oséias capítulo 11, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Oséias 11, do 1 ao 4. Amém? E diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastavam de mim e sacrificavam a Baal, e queimavam incensos a imagens de escultura. Mas fui eu quem ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para lhes dar de comer. Essa parte aqui, esse versículo 3, me pega muito, porque é Deus dizendo que o quanto que Ele cuida dos seus filhos, mas muitas vezes eles não percebem que é o Senhor quem cuida. E muitas vezes a gente não percebe que é o Senhor que tem cuidado de nós. Sabe? Porque, como eu falei, é muito fácil a gente se acostumar, se acomodar, sabe? E esse cuidado do Senhor, ele é constante, sabe? Ele é imutável. Mesmo quando a gente vira as costas para o Senhor, mesmo quando a gente prefere outras coisas, mesmo quando a gente negocia o nosso tempo com Ele, Ele continua cuidando de nós, porque isso é quem Ele é. A última música que a gente cantou aqui me pegou assim de uma forma tremenda, porque fala muito sobre isso, fala sobre praticamente um amor unilateral. É um Deus que ama, que cuida, que está sempre disposto contra um coração que teima em se desviar dos caminhos do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Mas não perca a sua esperança. Por mais difícil que seja o momento, por mais difícil que esteja a situação, a fase da vida, por mais escassos que estejam os recursos, não desiste não, meu irmão. Não desiste não, não recua, porque Ele ainda está lá, Ele ainda está cuidando da gente. Talvez você só não esteja enxergando. Talvez seus olhos estejam em outro lugar. Talvez você esteja distraído demais. Quando eu digo você, eu estou me incluindo também, tá? Falo nós, perdão. E aqui a gente chega no segundo ponto. Porque o primeiro ponto é que o cuidado de Deus muitas vezes é silencioso. E o segundo ponto é que durante esse processo em que Deus parece estar em silêncio, né, olhar para o final do processo pode ser que nos ajude. Pode ajudar. Mas olhar para o Senhor vai ajudar muito mais. O povo de Israel, a gente não pode dizer que o povo de Israel não estava olhando para a recompensa. Não estava olhando para o destino final. Não. É pela terra prometida. Beleza.
Só que isso tirou deles o entendimento de que o maior tesouro deles já estava com eles. Era o Senhor, a presença de Deus. Ele já estava lá. O que faz a terra prometida ser terra prometida é o fato da presença do Senhor estar lá. É o fato do Senhor estar conosco quando nós pisarmos nessa terra. Amém? E o povo pareceu não ter entendido isso. Pelo menos em sua maioria, exceto Josué. Vamos abrir lá em Êxodo de novo. Vamos para o capítulo 33 agora. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Êxodo, capítulo 33. Vamos ler o versículo 11, tá bom? Êxodo 33, versículo 11. Todo mundo achou? Diga amém. Glória a Deus. E diz assim: E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, um moço, Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Para quem não sabe, a tenda do tabernáculo era um lugar onde a presença de Deus se manifestava. Era um lugar onde Moisés se encontrava com o Senhor, para poder conversar com o Senhor, como diz aqui na passagem. E enquanto todo o arraial parecia estar alheio ao que estava acontecendo, havia uma pessoa que sabia que o que estava ali era muito mais precioso do que qualquer terra que eles fossem pisar. Moisés saía e Josué se aproximava da tenda e ficava na porta da tenda para ver se pegava pelo menos o cheiro. Meus irmãos, isso daqui tem que falar com a gente de alguma forma. Qual que é o valor da presença de Deus para você? Qual que é o valor da presença de Deus para nós? O que nós temos colocado na frente da presença de Deus? Sabe, a gente às vezes está procurando tanto a recompensa que tanto queremos, que tanto temos nos fadigado e sacrificado, que a gente perde de vista o nosso maior tesouro. É a presença de Deus, disponível para nós todos os dias. E eu sei que não é só comigo que acontece isso. Entenda, eu tenho certeza que ninguém faz isso por mal, ninguém acorda pensando, deixa eu ver como é que eu posso fazer para deixar Deus em último lugar na minha vida. Eu acredito que ninguém acorda pensando isso. Mas a gente tem preocupações, a gente tem responsabilidades, e muitas vezes a gente permite que essas coisas tomem o lugar do Senhor, voluntariamente ou involuntariamente. É ou não é verdade? Poxa, mas eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que estudar. Às vezes você acorda, aí vai trabalhar, passa 10 horas no trabalho, volta, aí vai estuda também. Aí tem gente que faz faculdade, aí tem gente que roda Uber, aí tem gente que faz um monte de coisas. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O restante vai vir. Ele prometeu. Se Ele prometeu, não tem que existir espaço para a gente duvidar. E eu falo a gente porque eu também estou nesse lugar, tá? E cara, viver com os olhos sempre no que a gente vai receber, coloca a gente num piloto automático. A gente vai fazendo as coisas não mais porque a gente ama o Senhor, a gente vai fazendo as coisas porque tem que cumprir uma agenda, sabe? E quando isso acontece, às vezes o Senhor faz várias coisas à nossa volta e em nós, e a gente perde de vista, a gente não vê, a gente não percebe. Gente, esse povo bebeu água saindo da rocha. Eu não sei como é para vocês,
Mas eu leio essa passagem, eu me transporto para lá e eu falo, meu Deus do céu, não é possível que essa galera não, você é doido, pô. Se tivesse celular na época, eu ia estar aqui, ó. Não tem como. Você olha para aquilo e você fala, meu Deus do céu. Pega assim para ver se é de verdade mesmo, entendeu? Espera alguém beber para ver se ninguém vai cair duro, né? Me passei. Mas são coisas extraordinárias que essa galera viveu e não adiantou de nada. Sabe, porque, meus irmãos, não importa quantos milagres Deus faça na sua vida, se o seu coração não está nele, isso não vai te pegar. Eu conheço pessoas que Deus curou de cegueira física, curou de cegueira física, curou, a pessoa era cega e Deus curou a cegueira da pessoa, 100%, e a pessoa se afastou de Deus. Milagre não segura o crente, milagre não segura o não crente, milagre não segura ninguém, mas é um grande incentivo, não vou mentir, é um grande incentivo, mas não segura, não é o que te faz permanecer. Deus não está preocupado em quantos milagres Ele vai fazer na sua vida, Ele está preocupado com o caráter que Ele está formando em você, e muitas vezes Ele vai precisar disso. Ele vai precisar ficar em silêncio. Ele vai precisar permitir que a gente passe por algumas situações totalmente desfavoráveis, totalmente desconfortáveis. Ora, Davi precisou ser perseguido, José precisou ir para a prisão, Daniel precisou ir para a cova. Vocês acham que isso é à toa? Claro que não. Paulo precisou ser preso, precisou sofrer, precisou ter privações. Por quê? Por que Deus permite essas coisas? Meus irmãos, aqui eu já chego próximo no terceiro ponto, tá? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse segundo. No momento em que a gente começa a perceber que o foco do Senhor não é nos dar a bênção em si, não é a bênção, sabe? O foco do Senhor não é nos dar uma bênção, Ele pode nos abençoar, amém, glória a Deus. Ele é Pai, Ele é um Pai que presenteia os seus filhos, que recompensa os seus filhos, né? Que cuida. Ele vai fazer, Ele pode fazer, mas não é essa a maior preocupação dEle. A maior preocupação dEle é como está o seu coração durante esse processo. Se Deus não poupou o próprio Filho de passar pelo deserto, quem dirá de nós? Sabe, meus irmãos, todos nós que queremos alguma coisa, que buscamos algum objetivo, nós vamos passar por privações, por renúncias, certo? Vamos passar por esse tipo de coisa que vai doer em nós. Vai nos tirar alguma coisa, vai nos custar um tempo, vai nos custar algo que a gente gosta, sabe? Mas a gente sabe o porquê que a gente faz aquilo. A gente está de olho na recompensa, beleza, bem. Mas com Deus, a situação é diferente. Quando Deus leva a gente para um deserto, quando Deus leva a gente para o meio de uma tempestade, ou nos permite passar por uma, Ele está mudando algo dentro de nós. Olha para o irmão que está do seu lado, só para a gente não dormir aqui, e diga para ele: meu irmão, antes de Deus mudar qualquer circunstância, Ele primeiro vai mudar você. Amém? E aqui nós vamos para o terceiro ponto. Certo? Porque o segundo ponto é sobre a gente olhar para o Senhor e entender que a presença dEle é o nosso bem mais valioso, tá? Mas o terceiro e último ponto é entender que os processos que Deus nos coloca têm o intuito de nos amadurecer.
E é aqui que a minha pregação até se conecta com a pregação de Isaías. Porque quando Isaías pregou, ele falou muito sobre essa fé madura, né? Essa fé que tem mais casca, que tem mais couro, certo? Mas para isso acontecer, existem algumas coisas que precisam acontecer, né? Repetir, mas acho que deu para entender, né? Vamos abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, tá? Deuteronômio 8, versículo 2 e versículo 3. E diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los, para colocá-los à prova, a fim de saber o que estava em vosso coração, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, os deixou passar pela fome e os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam, para que compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Amém? É engraçado que o Senhor chega para esse povo, lembrando, tá? Estamos em Deuteronômio. Como eu falei, Deuteronômio basicamente é isso, é Moisés sentado na beira do Jordão, aqui do lado da terra prometida que eles já vão atravessar. Josué. Aqui do lado da terra prometida que eles já vão entrar. E a primeira coisa que ele diz para essa nova geração que está chegando é: lembrem-se de tudo o que o Senhor fez por vocês. E mais, lembrem-se de que Deus os colocou no deserto a fim de saber o que há no seu? O que há no seu? Uma coisa que eu sempre conversava com os meninos e conversava muito também no meu outro trabalho, era que a fé cristã, ela não se manifesta nos momentos em que você está ali tete a tete com Deus e Deus está falando e você responde e Deus responde. A fé cristã, ela se manifesta justamente quando você fala e quando você para ouvir, Deus não fala nada. Deus não diz nada. Mas Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu estou passando por aquilo, Senhor, que injustiça que me fizeram, Senhor, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo. E Deus, nada. O maior desafio da fé cristã, principalmente hoje, principalmente na nossa geração, que é uma geração hiperestimulada, que tem pavor de tédio, que tem pavor do silêncio, é Deus ficar em silêncio. Meus irmãos, os tempos mudaram, as relações mudaram, os contextos mudaram, mas Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou a sua forma de trabalhar. Deus não mudou a maneira com a qual Ele age conosco. Deus não mudou o seu ensino, a sua pedagogia, por causa da nova era. E não vai mudar. Ele não vai mudar. A palavra fala em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os momentos em que você mais vai se conhecer são justamente os momentos em que Deus parece estar em silêncio. Os momentos em que você mais vai saber qual o tipo de fé que você tem, qual o seu nível de maturidade, qual o seu nível de renúncia, qual o seu nível de prioridade. É justamente os momentos em que Deus estará em silêncio.
E Deus faz isso para que não só Ele prove o seu coração, mas para que você veja quem você é. Para que você reconheça, meu Deus, eu sou isso, Senhor. Pai, tem misericórdia. Pode perguntar para qualquer um que passou por grandes provações. Se fosse necessário passar de novo, o que eles vão te responder? Se a gente perguntasse hoje, vamos pegar um exemplo da Bíblia. Vamos olhar para a vida de Davi, que sofreu fortíssimas perseguições, ameaça de morte, conspiração e tudo mais. Se a gente perguntasse para Davi, tivesse a oportunidade de perguntar para Davi, ele já rei, perguntar: Davi, tudo aquilo que você passou, que Deus permitiu que você passasse, e você tivesse a opção de escolher passar ou não passar, para poder chegar até aqui, o que você falaria? Eu tenho certeza que ele ia falar: irmão, eu passaria de novo 10.000 vezes se fosse necessário, porque ele sabe o que isso transformou dentro dele. Assim como José sabe o que a prisão transformou dentro dele, e assim por diante, os exemplos são inúmeros. Meu irmão, eu sei que a luta é grande, eu sei que a caminhada é difícil, a caminhada cristã não é fácil para ninguém. Eu sei que às vezes a gente parece estar conversando com o vento, a gente vai orar, vai fazer o nosso devocional, vai falar com Deus e parece que Deus não quer falar com a gente, parece que o céu é de bronze. Mas Ele ainda está lá, Ele continua presente. Não desiste agora, irmão. Não desiste agora porque alguém te machucou, porque alguém te feriu, porque alguém te disse alguma coisa. Mesmo quando Ele não fala, Ele vê. E para a gente fechar, o resultado de cada provação que a gente passa, a gente pode ver lá na carta de Tiago. Por favor, vamos abrir em Tiago. Tiago, capítulo 1. Versículos do 2 ao 4. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. E diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Em outras traduções, né, aqui a palavra perfeitos e íntegros pode estar colocada como a fim de que vocês sejam mais maduros ou tenham uma fé mais sólida, coisas semelhantes a isso, tá? Mas o foco principal é que tudo isso nos gere maturidade espiritual, maturidade na fé e uma fé mais firme em Deus, sabe? E o intuito do Senhor, com cada provação que a gente passa, com cada momento que a gente vive, sabe? Com cada situação que a gente sofre, é que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Sabe, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Em nenhum momento Paulo diz somente as coisas boas cooperam. Não, ele está dizendo todas as coisas boas e as coisas ruins. Porque o intuito de Deus é nos transformar à imagem do Filho Jesus. Você quer ser mais parecido com Jesus? Você quer um coração igual ao teu? A gente ama cantar essa música, cantar essa canção.
Dá-me um coração igual ao teu. Você está mesmo disposta a ter um coração igual ao de Jesus? Porque o que você está pedindo de verdade é: Senhor, me coloque em quantos processos o Senhor quiser. Senhor, me exponha a quantas dores o Senhor quiser. É isso que você está cantando. E amém. Cante mesmo, tenha coragem. Amém. Porque o objetivo de Deus é justamente esse: amadurecer a gente, transformar a gente à imagem de Jesus. E para isso, vamos passar por muitas provações. Mas tenham um bom ânimo. Se coloquem de pé, por favor. Tenham um bom ânimo, meus irmãos. Porque embora Jesus tenha dito que no mundo tereis aflições, a segunda sentença é igualmente verdadeira: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não sei quem de vocês está passando por uma situação assim, de desânimo espiritual, de frieza, de poxa, não estou mais com pique para poder ler a Bíblia, não estou mais com pique para orar, não estou mais afim nem de ir para a igreja. Todos nós vamos passar por um momento assim na vida, tá? Mas se você está passando por isso hoje, o Senhor trouxe você aqui para poder te dizer: meu filho, não desiste não. Desiste não, eu ainda estou lá te esperando no nosso lugar secreto, no nosso ponto de encontro. Eu sinto sua falta, é isso que Deus está dizendo para você essa noite. E acredite em mim, meus irmãos, como alguém que já tentou fugir várias vezes, não dá para fugir do homem não, velho. Tá? Você corre 10 quilômetros, ele dá um passo só, ele é muito grande, né? Dá um passo só, ele já está do outro lado. Tá? Não dá para fugir. E eu queria orar com vocês para que o Senhor quebrante nossos corações e para que o Senhor abra os nossos olhos para tudo que Ele já tem feito em nossas vidas, a fim de que isso nos dê ânimo, a fim de que isso nos levante, a fim de que isso nos dê esperança. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Os músicos vão cantar, vão louvar. Eu quero que você fale com Deus nesse momento. Eu quero que você seja sincero e sincera para com Ele. E diga a Deus, pode falar como geralmente eu faço. Eu falo: Senhor, a sensação que eu estou, embora eu saiba na palavra que isso não seja uma verdade, o que eu estou sentindo é como se o Senhor não estivesse presente aqui comigo. É como se o Senhor não estivesse me vendo. Seja sincero, seja sincera com Ele. A palavra de Deus vai nos dizer que um coração sincero e contrito o Senhor não rejeita. Pelo contrário, Ele ama esses. Não pense que a sua sinceridade para com Deus é falta de temor. Não. Falta de temor é você tentar mentir para Deus. Feche seus olhos nesse momento. Fale com Deus. Fale mesmo com Deus. Fale com o Senhor. Diga para Ele o que você está sentindo. Diga para Ele aquilo que você sente falta. Diga para Ele que você tem saudade dEle. Diga para Ele aquela situação que você não falou para ninguém. Diga para Ele aquela circunstância que você passou. Aquilo que alguém te disse que te machucou. Aquele amigo, aquela amiga que te decepcionou. Poxa Deus, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai dizer nada, Senhor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está vendo. Para te dizer que Ele está te enxergando, Ele está te ouvindo. Primavera você trouxe a mim, das das flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, dos vales posso avistar as colinas e delas
mas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os seus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro. E ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os seus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro. E ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E Yeshua, 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 Yeshua. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo. Yeshua, 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 olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro. E ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Os olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro. E ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus.
Sabe, enquanto a gente louva ao Senhor, enquanto a gente vai adorando a Deus, o Senhor Ele vai trabalhando dentro de nós. O Senhor Ele vai mexendo em coisas no nosso coração. Ele vai tirando de nós todo o peso enquanto a gente adora Ele, sabe? Às vezes, meu irmão, tudo aquilo que você precisa para ter um descanso não é dormir, é adorar, é louvar. E a palavra de Deus fala que o louvor ele cura, o louvor ele liberta, o louvor ele abre caminhos, ele quebra cadeias. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Isso vale para quem está desanimado também. E eu vos aliviarei. É isso que a palavra fala. Meus irmãos, eu passei por um período realmente assim, bem complicado, espiritualmente falando. E é um daqueles momentos em que, como eu falei, a gente pensa que Deus está distante, que Deus não está vendo, ou que Deus não está ali. A minha oração nessa noite é que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente enxergue ao Senhor durante o nosso dia a dia. Que a gente possa enxergar o Senhor durante o nosso dia a dia, durante o nosso cotidiano, porque é onde Ele mais se faz presente. É na nossa ida ao trabalho, na nossa ida para a escola, na nossa ida para a faculdade, na nossa volta, no nosso dia a dia em casa. Neto, por que você tem tanta certeza disso? Porque Ele disse. No livro de Hebreus, o autor traz à memória um versículo que está lá em Isaías. De modo nenhum o deixarei, nunca, jamais o abandonarei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não nos abandona, é o Deus que não nos deixa, é o Deus que não é indiferente ao que a gente está passando. É o Deus que vê a nossa dificuldade. Talvez você tenha a imagem de Deus como um carrasco, como alguém que está ali à espreita, só esperando você errar para poder te acusar. Não, meu irmão, de forma alguma. Pelo contrário, no momento em que Deus vê você errando, a primeira coisa que Ele faz é estender a mão. A primeira coisa que Ele faz é estender a mão para você. Deus quer ser nosso amigo. A pergunta que você tem que se fazer é: eu quero ser amigo de Deus? Eu não sei se eu deveria fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Se você é alguém que sente falta do Senhor, que está desanimado com Deus, está desanimado com a caminhada cristã, ou está afastado dos caminhos do Senhor, levante sua mão e eu vou orar por você. Se você está passando por essa situação, você pode levantar sua mão, não precisa vir aqui na frente, que eu oro por você. Nós vamos orar por você. Que o Senhor nos ajude a enxergá-lo e valorizá-lo durante o nosso dia a dia. Pois as palavras de Jesus, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus.
Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Vamos para os avisos. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para os avisos da semana. Eu vou ficar aqui inclinadinho para poder enxergar, tá? Mas na segunda-feira, às 19 horas, vamos ter aí o círculo de oração, tá? Beleza? Qual o próximo aviso que nós temos aí? O nosso culto de quarta, toda quarta-feira às 19h30, ok? Não é 19, não é 20, mas se puder chegar às 19, chegue, que é bom chegar cedo, né? 19h30, toda quarta-feira, com a palavra abençoada aí para nossas vidas. E também o culto de domingo, né? Às 10 da manhã e às 18 horas, certo? Mais algum aviso? Sim, vamos ter aí no dia 8 de agosto, às 8? É 9? Às 9 da manhã. 8 de agosto, às 9 da manhã, o nosso bazar, né? O bazar que a gente faz aqui para poder não só arrecadar fundos, mas também para ajudar a comunidade, tá bem? Então, se você tiver alguma coisa para doar, tiver alguma coisa que você não vai mais utilizar, né? Fique à vontade para doar ao bazar. Por favor, irmão, não vai entregar coisa que não esteja funcionando. Aqui não é sucata e não é ferro velho. Tá bom? É um bazar, precisamos de coisas que funcionam, né? Outro dia o cidadão queria entregar um micro-ondas que nem ligava, aí é brincadeira, né, meu irmão? Me ajuda, vai vender um micro-ondas que não liga, é brincadeira, né, irmão? Então, por favor, se tiver alguma coisinha lá, não, eu tenho esse liquidificador, tô com 3 liquidificadores lá em casa, eu só uso um. Irmão, vamos lá, irmão, você não precisa disso tudo, né? Joga um pra cá, traz um pra cá, pra poder a gente vender, para poder servir a comunidade, tá bom? O que mais? Sim. E no dia 15, na semana seguinte, né? No dia 15 de agosto, das 9 da manhã às 3 da tarde, vamos ter aí o Ação Social Day, que é um dia que a gente tira para poder servir a comunidade e nesse caso de forma gratuita, tá certo? Toda essa comunidade aqui em volta, né? Aqui a Baixada aqui, a principal aqui, enfim, a rua aí da frente. A gente está aqui para servir, vai ter serviço de contabilidade, de serviço jurídico, né, consulta consulta clínico geral, fisioterapia, quiropraxia, e aí o que você precisar, corte de cabelo, masculino, feminino, manicure, pedicure. Se eu for falar aqui, vou levar a noite toda, não vai dar tempo de falar tudo, tá? Mas vem aqui também para poder participar, para poder servir. Se você tiver algum conhecido ou tiver alguma coisa com qual você possa estar ajudando essa comunidade. Neto, eu sei cortar cabelo. Neto, eu tenho uma prima que é enfermeira, uma prima que é médica. Fique à vontade para falar com nossos pastores, nosso bispo, ou com algum dos cooperadores aqui, tá? A gente está aqui também, para poder você se colocar à disposição para servir, tá bom? E tá chegando, hein? Tá chegando, eu estarei lá, graças a Deus, obrigado, Pai, obrigado. Eu estarei lá na nossa viagem missionária, tá bom? Que vai ser lá em Campo Formoso, né? Que é o povoado de São Tomé. E vai ser do dia 20 a 22 de novembro, amém? E as vagas já estão quase acabando, as vagas, né? Tem aí um pouquinho só, né? 4, 5, por aí. Então são poucas vagas, já está acabando. Aqui o preço à vista de R$440, mas você pode parcelar, né, até chegar um mês da viagem, tá certo? Para poder servir ao povoado de São Tomé e pregar a palavra do Senhor para aquelas pessoas, né, que estão precisando. Amém? Mais algum aviso? Acabou? Vamos nos colocar de pé, a banda vai tocar aqui o hino para a gente encerrar. Amém? Como eu não sou pastor, não tenho como dar bênção apostólica, vai no máximo uma oração. Pode ser uma oração? Pode ser uma oração? Pode ser? Tá bom então. Santíssimo Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por cada um aqui presente, cada família aqui representada. Pai, que o Senhor possa levar a cada um aqui em paz e em segurança para as suas residências ou para o outro lugar que eles forem, né? Se eles forem sair ou fazer outra coisa, que o Senhor possa acompanhá-las, que o Senhor possa guardar de todo mal, sabe, de todo tipo
de acidente e coisas semelhantes, Senhor, em nome de Jesus, tá? Que essa palavra venha frutificar no coração de cada um de nós, que possamos ter uma boa noite de sono, no nome do Senhor Jesus, e amém. Glória a Deus. Essa casa é chamada casa de oração. Essa casa é chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa casa é chamada casa de oração. Essa casa é chamada casa de louvor. E todo joelho se dobra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo